Salve, gente! E como eu disse, né, agora há pouco, estou tendo a honra de receber um cara que todos vocês conhecem, todos vocês adoram, né? E não é apenas de um dos meios de comunicação, é de praticamente todos, porque ele está sempre presente e sempre com muito brilhantismo, sempre com muita competência, né? Seja qual for, ele é ator, né? Também ator. Uma das 350 milhões de coisas que ele faz é ser um ótimo ator. E vocês estão, assim, sempre satisfeitos quando o tem no seu vídeo desempenhando um desses papéis que ele brilhantemente desempenha. Estou recebendo Felipe Fogosi. Tudo bem, Décio? Tudo bom, cara? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você. Poxa, o prazer é nosso, estar recebendo você aqui, poxa, né? Por um bate-papo aí é muito bacana. Obrigado. Então, Felipe, eu sei que você começou naquela minissérie, foi Sex Appeal. Isso. Né? Mas aí você começou em televisão. Isso, antes eu já fazia comerciais. Então, era isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu comecei... O meu primeiro comercial, acho que eu tinha uns 4 anos, por aí. 4? Minha mãe, ela foi manequim. Na época, falava manequim. E ela desfilou para o Clodovil, para o Denner, né? Então, volta e meia, quando ela tinha um trabalho e às vezes não tinha com quem deixar, ela me levava. E eu, né, pequenininho assim, e daí uma vez um produtor me viu e falou, pô, não quer deixar ele fazer um comercial, a gente está precisando de uma criança. E foi quando a Que Bom lançou o picolé de limão, pra você ter uma ideia. Meu Deus! Faz. Mas eu tenho ainda o pôster do ponto de venda lá em casa. Então, quando eu era bem novinho, eu fiz alguns comerciais, mas daí depois eu, não... Vamos dizer... Porque pra mim era brincadeira, né? Eu era criança, claro. Tava brincando. Mas com 14 anos eu comecei, mas eu sempre gostei muito de cinema, né? Tá. Meu passatempo preferido era... eu peguei o surgimento do videocassete, aquelas coisas assim. Mas mesmo ainda catatalzinho. Criança, eu sempre... claro, gostava de ir no zoológico, no circo, jogar bola, mas cinema, eu não sei, eu sempre tive uma paixão, assim, pelo cinema, né? Eu lembro o primeiro filme que meus pais me levaram, que era adulto, na verdade, né? Que também, de novo, acho que não tinha babá, e me levaram para ver o Campeão, filme do Franco Zeffirelli, eu chorei pra caramba. Meu Deus! Enfim, eu acho que eu sempre tive uma coisa com o cinema. Uma atração muito grande. Uma atração, e aí meu primeiro trabalho mesmo com carteira assinada, eu tinha 14 anos, foi numa locadora de vídeo, né? E eu digo que foi minha primeira faculdade, né? Depois eu fiz faculdade de cinema, mas eu fui fazer curso de teatro com 15 anos no Célia Helena, né? Tive aula com a Célia Helena ainda, saudosa. Maravilhosa, Célia Helena. A filha dela também, a Lígia Cortez, né? Claro. E, enfim, isso com 15 anos. E daí já fazia comerciais e com os 17 anos tive essa oportunidade de fazer um teste, né? Eles a Globo veio aqui para São Paulo procurando atores de São Paulo, porque eles queriam gente com sotaque de São Paulo, com cara de São Paulo, né? E aí eu fiz e passei, e desde então já esse ano completo 30 anos de TV, assim. Como é que é cara de São Paulo? Cara de São Paulo é isso, porque eu não falo, pô, e aí, meu irmão, né, entendeu? E, né, tem esse sotaque quase italianado, né? Não é o belo, né? Naquela coisa, mas é um sotaque de São Paulo, assim, né? É que não chega a ser aquele carioquês. Não é o carioquês, cheio de x no final das frases, né? Bom, aí você fez o Sex Appeal, mas não parou aí, porque o Sex Appeal era uma minissérie, né, na verdade. Exato. Foi uma minissérie que passava, acho que às 11 da noite. Às 11 da noite. Lançou toda uma geração, Sim. né? A Lona Piovani, Camila Pitanga, Carolina Dickman, Daniele Winitz, assim, né? O Nico Puig, toda uma galerinha geração, ali, né? Foi lançada nessa minissérie que era do Antônio Calmon, com direção do Ricardo Waddington, a primeira direção geral dele. E assim, apesar de ser às 11 da noite, fez muito sucesso, porque não é, né? Geralmente o horário para um público mais jovem é o horário das 7, né? Novela mais cedo. Exato. E até tinha uma temática um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Sim. Mas fez sucesso e logo em seguida me chamaram para fazer a novela Olho no Olho, que aí sim foi aquela... Olho no Olho? Olho no Olho. Põe na tela.
O Guido é o pai mais coruja que eu conheço, Tina. Ele é muito coruja. Mas ele tem razão. Você precisa ver o meu irmãozinho, ele é muito lindo. Minha mãe tá tão feliz. Você vai na disco hoje à noite? Claro. Eu passo aqui pra te pegar. Chega, Aleph. A gente precisa conversar. Ah, mas o que houve? Esse é o problema. Não houve. Não aconteceu nada pra você, mas eu me envolvi, entende? Não dá pra ser assim. Patrícia Perrone. Olha, muito legal, né? É. Muito legal. E o bacana desse tipo de coisa é que vocês estavam todos não sendo experimentados, mas experimentando. Sim. Vocês estavam em grupo, né? Gente como Nico Puig, como, Sim, sim. enfim, o elenco praticamente inteiro, né? Fora alguns mais tarimbados, estavam se experimentando e experimentando aos seus colegas. Então, inclusive você falou que foi o primeiro trabalho do Waddington como diretor, né? A minissérie Sex Appeal, ele já tinha, vamos dizer, co-dirigido, né? Tá. Mas com assim, pra assumir a encabeçando, rédea, foi a Sex Appeal foi a primeira direção geral dele. E depois ele se transforma num monstro da direção, sim, como é. sim. Né? Então, puxa, foi um dos trabalhos, talvez, um dos trabalhos mais importantes que a Globo fez para si mesma, né? Foi eu acho que uma fornada exato, de talentos. né? Isso foi pré-Malhação, né? Porque depois a Malhação Sim. meio que virou o lugar deles treinarem, testarem novos atores. Mas antes, exatamente, acho que alguns trabalhos do Calmon que tinham essa característica de ser meio pop, né? Ele fez Top Model, fez Vamp. Claro. Então ele pegava atores jovens e lançava muitos atores jovens foram lançados em trabalhos dele, assim. Fantástico. Bom, a gente viu o Olho por Olho e depois do Olho por Olho, o que você fez? Depois eu fiz a Explode Coração, que Explode foi Coração. uma novela que inaugurou o Projac, né? Foi uma novela importante na casa, uma novela das 8, com direção do Denis Carvalho. O texto era da Pérez, me ajuda aqui, da Pérez, a mãe da Daniela Pérez, me fugiu o nome. Glória Pérez? Glória Pérez, Glória exato. Pérez. Foi novela da O Glória diretor Pérez, Ocimar ajudou. gritou, Glória! Eu pensei que fosse logo um trabalho evangélico aqui, mas não era. Não. Glória era a Glória Pérez. Foi a novela dos ciganos, foi também muito divertida. Tinha o Edson Celular, tinha um Sim. grande elenco, né? Eu fazia um cigano, fazia primo do cigano Igor, né? Do Ricardo Mack, e foi o primeiro trabalho também de bastante gente ali que também começou. E era uma novela que a gente gravava muito externa, né? Muito num acampamento cigano, e fazia o núcleo que tinha o Marcos Paulo, Sim. tinha o Estênio Garcia, Sim. a Laura Cardoso. Foi muito bacana. Eu queria chegar, você me permite só uma parte, mas vocês tinham um sol dentro dessa novela. Todo mundo lembra dessa novela e diz assim, mas era muito estereotipada, aquela coisa de cada vez que aparecia o acampamento cigano, todo mundo está dançando. Mas era muito estereotipado o papel do Mack que aparecia e dizia, eu te amo, Dara, eu te odeio, Dara. Bom, não interessa. Com um elenco desse e com a direção que teve, e tendo, para mim, é uma opinião muito pessoal, pelo amor de Deus, subjetiva, mas a maior estrela, a maior atriz que eu já vi na minha vida em todos esses anos. Eu estou com 77 anos, tenho pelo menos 50 e poucos anos como jornalista, entrevistando personalidades, etc., e também na televisão. Eu nunca vi ninguém como Laura Cardoso. Né? E eu fico me perguntando, só dando um adendo, eu estou saindo um pouquinho do nosso papo. Nos Estados Unidos, os caras não, de forma nenhuma, por falta de merecimento, não, com merecimento, fizeram uma música que a Kim Carnes gravou, chamada Bette Davis Eyes, porque a Bette Davis era aquela que, quando a câmera fechava na atriz Bette Davis americana, nos olhos dela, você não precisava de diálogo durante meia hora.
Só que no Brasil nós sempre tivemos a Laura Cardoso, que é exatamente a mesma coisa, só que mudando, né? Todas as matizes. Ela olha para a câmera, ela não precisa abrir a boca. É um sol, né? É uma coisa assim que me emociona, que eu fico com a garganta fechada e eu tenho que sair da sala para poder voltar e ver o resto, sabe? Eu tive... É uma inspiração, né? Oportunidade de trabalhar, né? Eu já citei a Glória Pérez. Eu citei na escola, na escola quando eu fiz, né, da Célia Helena, e depois eu tive a oportunidade, para mim foi uma escola, trabalhar com a Laura Cardoso. Eu trabalhei 2 vezes com ela nessa novela que ela fazia Minha Avó, e depois uma novela da Record, e trabalhei com a Bibi Ferreira. Então eu digo que eu tive esse privilégio ao longo da carreira, e trabalhei com a Cleide Ácores também. Quer dizer, então, isso, né, na profissão do ator, pelo menos para mim, assim, Deus. Que é uma profissão, eu falo que é igual sapateiro, né? Porque você aprende com quem é mais velho, né? Os mestres. Né? Exato, né? Com quem tem experiência, né? Então é quase realmente um artesanato que você aprende, essa relação mestre-aprendiz. Então eu falo, claro, também, né, trabalhei com grandes atores, o Tony Ramos, claro. Né, o Paulo José, trabalhei, enfim, com o Juca de Oliveira, mas assim, essas atrizes para mim foram muito importantes na minha formação, inclusive como pessoa, né, de estar convivendo e saber como é a vida do ator. Então, né, Célia Helena, Laura Cardoso, Bibi Ferreira são pessoas que realmente me marcaram demais, né? Eu falei também Tônia Carreiro. Não, a Tônia eu não cheguei a trabalhar. Tá bom. Então vamos lá. Fernanda Montenegro. Mas a Cleide Ácones também, né? que é também uma... Maravilhosa. Uma pessoa que eu fiz teatro com ela, fiz novela e fiz teatro também com ela. Aliás, a Cleide Ácones foi esposa que você acabou de citar. A Cacilda Becker Não, a Cleide Ácones foi casada com o Estênio Garcia. Ah, é verdade. Eu era amigo do Estênio nessa época. Bom, uma época bem maluca, Perguinte, cemitério de automóveis. O Estênio me arrumava, eu era muito jovem, o Estênio me arrumava ingressos, porque a gente era amigo, me dava os ingressos, não, vai lá. Eu chegava no teatro e a minha cabeça estava começando a abrir, só que não deu tempo e explodiu, porque era muita coisa. Rito do Amor Selvagem, é uma peça que não é para iniciantes, né? E eu fiquei muito impactado com tudo aquilo e tal. Mas você aprendeu a pintar com Leonardo da Vinci, mais ou menos. Graças a Deus, assim, para mim, essas pessoas, assim, que você vai trabalhando e encontrando ao longo da carreira, eles te acrescentam demais na tua história, na tua formação. O Ocimar está me dizendo que tem uma novela para botar no ar. Vamos lá, Ocimar. Pode falar a verdade pra mim, você é ou não é o Enigma? Claro que eu não sou esse Enigma. Não que você tirou essa ideia absurda, Aline. Ele tem a mesma altura que a sua, o mesmo jeito. E o olhar dele é assim, intenso igual o seu. Aline, não inventa. Eu não tenho nada a ver com esse Enigma. Você acha que eu ia ter a cara de pau de sair na rua vestido de super-herói pra fazer justiça com as próprias mãos? Ué, por que não? Seria uma ótima saída pra você lutar contra a lei antimutante que você considera tão injusta. O negócio estava bravo ali, né? Não, essa novela também foi um sucesso, né? Foi uma trilogia. Explode coração. Não, essa foi Os Mutantes, a trilogia dos Mutantes na Record, E também que pegou toda uma geração, porque ela tinha esse elemento também de cultura pop, de fantasia, né? Era uma novela do Thiago Santiago, com direção do Alexandre Avancini, muito efeito especial. Eu fazia um policial que nessa novela não tinha superpoder, mas eu falava que era a minha versão do Batman, que ele brigava, ele era, né, um detetive. E aqui no Brasil fazer esse tipo de novela é raro, né? Porque geralmente novela é um melodrama, né? É a mocinha. Então, novela que tem essa coisa mais de ação, eu gosto bastante disso, então a oportunidade de fazer esse tipo de novela, para mim era muito divertido, assim, com, né, cenas de ação, cenas de luta e efeito especial. Me diverti muito nessa novela. Puxa vida, que bacana.
Mas, de qualquer forma, tinha uma aspereza muito grande, né, entre você e ela em cena, né? Sim, esse casal... Mas é que pegou uma cena de briga, né? Mas no final Ficava dá tudo tudo certo, né? Tudo certo. Mas essa é a Aline, que era a personagem, meu personagem era o Beto Montenegro, era um casal que, claro, né, tem que ter conflito, né? E claro. ela era uma policial também que desconfiava que eu minha identidade secreta era o Enigma, né? Que era um justiceiro. Ou assim. seja, você tinha uma dupla personalidade ali, né? Ele salvava os mutantes do bem. Olha só, que bacana. Poxa vida, e como foi que depois de você fazer todas essas novelas, ou depois ou paralelamente a fazer todas essas novelas, você se descobriu como dramaturgo, como autor de roteiros incríveis e até como criador de histórias em quadrinhos. Você teve aquele momento da chavinha, diz assim, olha, eu vou... O que é? Ah, sim! Olha lá! Que bacana, olha só! Isso é tudo teu, né? Isso é meu, isso é uma história chamada Comunhão. Ela é em preto e branco porque é um suspense com terror, né? A gente homenageia os quadrinhos dos anos 70 de terror e tal, mas com uma mensagem no final tem uma redenção, não é aquela coisa, né, niilista para baixo, assim. Esse já é uma trilogia que eu escrevi de ficção científica chamada Começa com Aurora, depois Caos, e esse aí é o Ômega que fecha a trilogia. Tem quase 200 páginas, muito bacana. Mas o traço é perfeito, cara. E esse é o que eu estou lançando agora, que chama Lambo, que inclusive convido o pessoal a participar. Eu estou fazendo uma campanha de financiamento coletivo, que basicamente é uma pré-venda, né? No Catarse, que é o site. Então, quem quiser aí, é só entrar no catarse.me/LamboHQ. E é a história de um cachorrinho que ajuda o dono a formar uma família. Assim, o cachorrinho é meio que um anjo da guarda dele. E é uma história para quem... Essa é vamos dizer, censura livre, para você ler com os teus filhos, netos, sobrinhos, enfim. E também para quem gosta de cachorro. Todo mundo gosta de cachorro. Não, claro, é uma homenagem a como, né, a importância desses animaizinhos na nossa vida. Agora, voltando à sua pergunta, Décio, eu sempre, como eu falei, né, eu sempre tinha essa coisa com história, né? Eu sempre brincava de criar história com os amigos, né, na época com câmera de videocassete, fazer nossos filmes caseiros e tal. Então eu sempre escrevia, mas sem técnica nenhuma, por diversão. E a primeira coisa que eu comecei, vamos dizer, profissionalmente, que deu certo, foi a carreira de ator. Mas eu, paralelamente, fui fazer depois faculdade de cinema e no ano de 2000 eu participei de um concurso do Ministério da Cultura, chamado Concurso Nacional de Dramaturgia, e eu ganhei o primeiro prêmio, que acabou virando quadrinho, que é esse aqui. Primeiro prêmio? Primeiro lugar? Primeiro lugar. Tinham quase 5 mil textos, eu acabei ganhando. E isso, vamos dizer, me motivou a vamos dizer, né, começar a escrever com mais frequência. Então, eu estou recebendo aqui o livro Um Outro Dia, né? E o que é que você falou que veio, que resultou nesse livro? Então, ele nasceu como peça de teatro. Foi esse argumento que acabou ganhando o primeiro lugar entre 5 mil e tantos. Exato. Né? Fui a Brasília, isso na época do governo do Fernando Henrique, né? Receber lá do ministro Jobim na época, e para mim foi, vamos dizer, uma validação. Áureos tempos. Fala. Eu já trabalhava como ator, né, já tinha alguns anos, mas assim, aqui no Brasil é complicado, né? Às vezes se você é ator e você vai enveredar em alguma outra área, tem uma certa resistência. Para tudo, né? E eu falava, bom, deixa eu ver se o que eu escrevo tem algum valor. Então isso para mim foi... Na época eu também era mais jovem, foi uma coisa que me deu segurança de começar a investir mais na escrita. Daí eu fui passar 2 anos nos Estados Unidos, morei na Califórnia, né, em Los Angeles, estudei na UCLA, para me aprimorar na questão da escrita. E quando eu voltei em 2003 para o Brasil, eu comecei a escrever com frequência roteiros de cinema. Todos são roteiros de cinema. Só que cinema é muito caro aqui no Brasil. Claro. Né, e a solução que eu encontrei foi adaptar eles para quadrinho. Então, ao longo dos anos, né, eu comecei em 2015 e lancei o primeiro, que foi o Aurora, e desde 2015 eu meio que tento lançar um por ano. Então, o Lambo, que eu vou lá, né, tô produzindo agora, vai sair em dezembro, vai ser meu 7º, né? Então, em 8 anos já com 7.
E agora também já tem, né, roteiros que estão indo direto para o cinema. Agora em setembro estreia o meu primeiro filme, né, meu primeiro roteiro que vai direto para as telas. Olha só! Chamado Rodeio Rock, né, que é um filme com o Lucas Luco, a Carla Dias. Eu faço também como ator, eu estou super feliz, é uma comédia romântica. Né, agora, hoje já saiu matéria nos jornais, né, do filme. E é isso, né? Quer dizer, a gente vai ao longo dos anos aí enveredando e cada vez, né? Meu prazer é contar história, dividir ou como ator, interpretando ou, né, escrevendo as minhas histórias, mas o meu desejo maior é compartilhar, né? E quando eu recebo um feedback positivo de alguém que leu, né, me manda nas redes sociais, para mim é uma realização incrível, Décio. Puxa vida, você sabe que é a primeira vez que eu lembro de alguém que eu entrevistei, ou de alguém que eu entrevistei não, porque na verdade isso daqui é um bate-papo, né? Graças a Deus, sem nenhum compromisso de ambas as partes, que faz o caminho inverso de um grande ídolo meu, que é o Will Eisner, né? Então o Will Eisner pegou o cinema e falou assim, não, eu vou transformar em história em quadrinho, né? Então ele pegou aquelas visões, né, que o principal personagem dele, o Spirit, né, tinha, e transformou em histórias em quadrinho. E você não só fez isso uma vez, como depois pensou como seria o contrário. E aí você pegou as histórias em quadrinho que você estava fazendo e transformou num filme. Quer dizer, com uma linguagem semelhante, que fantástico isso. O cinema e o quadrinho, eles bebem da mesma fonte, não, sem né? dúvida, né? E não é à toa que cada vez mais o cinema adapta quadrinho, né? Claro. São formas visuais de contar uma história. E é isso, imagina, eu não me compararia nunca ao Will Eisner, não, eu sei, mas eu fico feliz, assim, mas a fórmula é isso, foi a inversa, exatamente inversa, né? Quando você começou a falar, eu falei, peraí, eu tô vendo o filme ao contrário. E é muito interessante, porque aqui no Brasil muita gente associa o quadrinho só com o infantil, claro, né? Por causa da Turma da Mônica, sim, né? Disney, enfim. Disney. Mas em outros países o quadrinho é uma mídia adulta, né? Sim, você tem sim. Quadrinho para... É literatura. Exato, né? Então, eu falo para muita gente que às vezes, por me conhecer como ator, às vezes compra o meu quadrinho e é a primeira vez que a pessoa lê um quadrinho na vida e depois ela, né, vem me falar assim, poxa, parece que eu estou vendo um filme. Teve um rapaz lá de Pernambuco que falou, poxa, você faz cinema gráfico. Eu falei, eu gostei do termo. Pô. Mas o andamento é o mesmo, né? Inclusive eu tenho um quadrinho que chama Knock Me Out, é um dos meus, né, 6, que eu criei até uma trilha sonora. Então, ao longo da história, você tem íconezinhos em determinadas cenas que você tem um playlist no Spotify, você pode ouvir a música junto para criar aquele ambiente, a ambientização da cena. Fantástico. Enfim, as linguagens, elas se comunicam demais, né? Então, para quem, né, é adulto, fala, poxa, mas eu vou ler quadrinho? Lê, experimente, que você vai ver que é igual um filme, você não vai ver o tempo passar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É tão imersivo quanto, assim. Claro. Felipe, me explica o seguinte, depois dessa catástrofe mundial, né, que foi a pandemia, ninguém saiu sem sequela. Nenhum de nós, seja psicológica, seja um pouquinho física, ainda que não determinante, mas todos nós saímos com alguma coisa. Eu, por exemplo, não sei controlar mais o tempo passado. Quando me refiro a um acontecimento, eu sempre tive uma memória excelente. Mas, depois da pandemia, eu perdi a noção de tempo, talvez por ficar dois anos quase trancado dentro de um apartamento, né? Então, eu nunca sei o que foi a semana passada ou o que foi há 20 dias passados. Entende o que eu quero dizer? Sim. E até por isso é que eu queria saber de você o seguinte, pós-pandemia, quer dizer, nesse período de recuperação que todos nós estamos passando e, graças a Deus, estamos conseguindo subir outra vez e tal, qual é o veio de todos esses que você abriu para si mesmo e que você conquistou um lugar brilhante com a sua atuação, está te empolgando mais? Qual é aquele que você diz, olha, eu vou dedicar mais tempo a isso e eu vou deixar isso daqui para quando aparecer? É claro que a gente faz
o que aparece, porque nenhum de nós trabalha por elegância. A gente trabalha porque precisa, Sim. né? Então, mas qual é aquele que você diz, mas eu tô mais aqui? Qual é? Então, tem gente que me pergunta, fala assim, poxa, mas você então vai abandonar a carreira de ator para fazer quadrinho, né? Eu falo, não, dá para fazer de forma concomitante as coisas, né? Inclusive, todos esses que eu lancei, eu sempre estava fazendo alguma coisa, né? O primeiro que eu lancei, que foi o Aurora, eu estava fazendo Chiquititas no Olha SBT. só. Então, dá para conciliar as coisas. E ator, assim, não tem ex-ator, né? Não. Porque você, a não ser que a pessoa queira se aposentar e não trabalhar mais, mas você envelhece na profissão, né? E eu espero, né, até a hora que Deus me chamar, que eu continue exercendo a profissão que eu realmente gosto demais. Agora, isso aqui me dá a oportunidade de contar as minhas histórias, né? Quando eu produzo os meus quadrinhos, são histórias que eu criei, porque como ator eu estou ajudando a contar a história de alguém, né? Seja na TV, no teatro, no cinema, né? Do autor da peça ou da novela. Então, quando no caso os meus quadrinhos, ou no caso do filme agora o Rodeio Rock, que para mim vai ser uma experiência inédita, né? Sentar no filme e falar, caramba, eu escrevi isso, né? É uma coisa de criança, realmente o sonho realizado, assim. Para mim é um prazer, assim, que eu mesmo vou ter que elaborar. Eu não sei nem, sabe, como para mim. É muita, enfim, né? É o chavão, mas é gratidão, né? Você fala grato de poder exercer, ainda mais no Brasil, que a gente tem as nossas limitações aqui na questão da área da cultura e tal, de poder, né, continuar trabalhando, né, e produzindo. Então, ano passado, você citou, né, a pandemia. A última novela que eu fiz foi Aventuras de Poliana no SBT, que terminou exatamente na pandemia, né? Foi em 2020, terminou em agosto de 2020. E as emissoras pararam de produzir, né, novela, todo mundo parou. Mas, mesmo assim, eu ainda fiz 2 longas, né, em 2020 e 2021. E ano passado os 2 foram lançados, um chamado Um Broto Legal, que é a história da Celi Campelo, é um filme muito bacana, época, que o pessoal consegue achar nas plataformas, e um outro chamado Código Armagedon, que é um filme tipo Código da Vinci, né, com cenas em Israel, cenas na Alemanha, é um filme muito bacana. Olha que fantástico! Também está nas plataformas, o pessoal pode procurar, e esse ano saem 2, né, o que eu já falei, o Rodeio Rock, que sai sai em setembro, mês que vem ainda não, sai acho que dia 14 de setembro, se eu não me engano, mas enfim. E depois, em outubro, sai a primeira ficção do Brasil Paralelo, que é a adaptação de um livro do C.S. Lewis. O título aqui é Oficina do Diabo, que tem um elenco muito bacana também, é um filme de época. E, enfim, então, né, a gente continua produzindo. E é isso, né, Décio? Eu assim, agora tenho esse caminho já há 8 anos dos livros, né, que eu continuo fazendo, mas cada vez mais eu tenho tentado produzir também conteúdo para mim mesmo, coproduzir documentário sobre quadrinho, coproduzir documentário sobre interpretação, chamado Em Cena, que entrevistei aí a Laura Cardoso Tal, Antônio Fagundes, o Lima Duarte, enfim, grandes atores, Regina Duarte, sobre o ofício de ator, né? Então o diretor é o Jun Sakuma, eu coproduzi com ele. Então é isso, eu gosto muito dessa etapa da minha carreira, que eu tô com um pouco mais, vamos dizer, de ingerência e claro, você vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, vai expandindo um pouco mais a tua área de atuação, para agora também produzir, né? E não, o ator às vezes fica dependendo do convite, né? Você citou os Estados Unidos é muito comum os atores terem produtoras e produzirem filmes, né? Eles produzirem seriados, conteúdo. Alguns se transformam em diretores, inclusive. Sim, né? Então eu tenho tentado, né, expandir e fazer um pouco essa transição de também criar conteúdo, né? Uma coisa que também chama muito a atenção é o seguinte: todo brasileiro que vai, principalmente morar em Los Angeles, né? Ele de alguma forma tenta e acaba empregando todas as suas forças em conseguir se transformar em ator. Primeiro como um coadjuvante, etc, até se transformar
num ator principal, ou quase aquilo, ou um antagonista, sei lá, e ele consegue brilhar, não tanto assim, mas consegue um brilho legal, como é o caso de tantos que já fizeram isso. Você foi a Los Angeles e se preocupou principalmente com a parte técnica e com a parte de conteúdo, que era o teu tesão naquele momento. Sim. Não, claro que naquele momento não, parece que até agora, né, pô? Sim. Não, claro que quando eu estava lá, eu cheguei a fazer alguns comerciais, não, né? Claro. Sim, mas o meu foco principal não foi teu objetivo, eu tô falando. Não, o meu objetivo, na verdade, foi primeiro ter essa experiência de morar fora, porque quando eu era adolescente, que geralmente o pessoal vai fazer intercâmbio, né? Na época eu não estava com enfim, recursos para bancar, né? Nem meus pais, enfim. Então, quando eu já trabalhava e já conseguia me manter, eu falei, não, eu vou realizar esse sonho de morar fora, que eu acho que é muito bom. Claro, né? Você, não é todo mundo, que eu acho que até consegue, porque eu também, lá quando eu morei lá, trabalhei, fui barman, fui garçom, entreguei pizza, né? A gente se vira. Quer dizer, aqui já era, no Brasil era protagonista de novela, mas lá falei, aqui eu sou imigrante, Bicho, eu sou estudante. Faz o que dá para fazer. Então vamos trabalhar. Mas foi muito importante também, eu acho, esse tempo que eu morei lá, de você sair da sua zona de conforto, de estar numa outra cultura, de realmente se colocar numa posição de ter que batalhar de novo, né? Quer dizer, aqui eu já tinha conquistado algumas coisas na minha carreira, mas lá você está de novo do zero, assim. E foi uma época muitas lições, assim, de morar no estrangeiro, né? Eu tirei para mim, e além da língua e tudo, mas se eu tivesse oportunidade, claro que eu gostaria de fazer algo, né? Como, por exemplo, né, o Rodrigo Santoro, que, né, Sim, eu trabalhei com ele, meu amigo, algumas vezes, ele, né, conseguiu a sobrinha da Sônia Braga, Sim. né? O Seu Jorge, o cantor, o Seu Jorge, enfim, tem pessoas que... Mas isso, eu acho que quando você faz algo local, né, lá tem esse caminho que é muito bom, assim, se você faz um filme no Brasil e esse filme é reconhecido lá, as portas se abrem mais facilmente do que você ir para lá e tentar começar com... Porque o mundo inteiro tem gente do mundo inteiro que vai para lá disputar mercado, né? Então, quando você entra com um trabalho que fez sucesso no teu país de origem, as pessoas já te olham de uma outra forma, né? Então, quando eu fui lá, eu fui literalmente para estudar. Mas mesmo assim, foi legal, tive algumas experiências bacanas. Não, assim. eu imagino, deve ter se divertido pra caramba. Conheci gente ali que eu via, por exemplo, o pessoal do Chips, lembra daquele seriado Chips? Sim, claro. Conheci o Larry Wilcox, que fazia um dos policiais. Vários atores, é igual meio Rio de Janeiro, você cruza as pessoas na rua, né? Então conheci várias pessoas ali da televisão e do cinema. Fantástico, fantástico. Gente, eu queria colocar no vídeo o Instagram dele, né? Das redes sociais aí, o Instagram do Felipe. Tá aí. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí as fotos todas. Agora como eu estou na campanha do Lambo, né, tem muito material que eu tenho postado sobre o Lambo, né, o que é o quadrinho novo, assim. Mas você sabe que você citou que em dado momento da tua carreira, você já estava desenhando e você desenhou, mas com o cuidado de não ter muita influência dos quadrinhos dos anos 60 e 70 de terror no Brasil. Uhum. E eu achei isso muito interessante porque aquela época ficou marcada principalmente por dois gibis, se a gente pode chamar assim, que foram o Terror Negro e a Cripta, né? Que tinham um estilo todo pessoal, quer dizer, a linguagem de terror era aquela, né? Ainda que os títulos fossem outros. E você, pelos desenhos que me mostrou, alternava estilos sempre dentro da temática da história, mas alternava estilos sem estar preso a nenhum deles. Que bacana isso. Porque assim, como todos eles nasceram como roteiro de cinema, e eu escrevo para gêneros diferentes. Então tem quadrinho, esse por exemplo é um drama sobrenatural, né? Tem o Knock Me Out, que é um romance, né? Tem a trilogia de ficção científica. Ou seja, então, você vai... E o que eu faço, e o Lambo, por exemplo, é um infantil, de certa forma. Então eu procuro artistas, porque daí eu contrato desenhista, eu contrato, né, o colorista,
que o estilo dele case com a temática, case com o gênero, né? Então, por exemplo, né, um outro dia aqui, o traço do Leandro Casco e as cores do Vinícius Uchoa. Que bacana. Gente que trabalha para o mercado americano. Isso também, pessoal, né? É legal o pessoal saber. É de primeira qualidade, acabamento. Então, Tenho aproveitando, certeza. quero convidar todo mundo aí, quem se interessar também, lá no Instagram tem as minhas redes, mas tem o meu site, eu tenho um site chamado felipefolgose.com, onde todo mundo pode adquirir. Eu mando autografado, vai para o Brasil inteiro. felipefolgose.com. Esse daqui tá autografado? Esse é seu. Mas tá autografado? Eu vou autografar para você agora. Então vamos fazer o seguinte, a gente termina o programa, mas você não sai daqui sem autografar. Com certeza, tá com bom? certeza. Felipe, foi um baita prazer ter você aqui hoje, a gente bater esse papo. E, poxa vida, eu que já encontrei você, a gente já se encontrou assim fortuitamente em estúdio de televisão, em reportagem que eu pudesse estar fazendo, em novelas em que você participava, etc. Mas hoje, num papo maior, assim, da gente poder falar sobre essa sua brilhante carreira. Obrigadíssimo, cara. Eu acho agradeço, que foi um Décio. farolzão para todos nós. Que bacana. Né? Muito obrigado por me Descobrimos receber. toda essa força criativa que você carrega dentro Obrigado. de si. Tá Obrigado. bom? Muito obrigado mesmo. Gente, essa foi nossa maneira maravilhosa de começar uma semana entrevistando Felipe Folgose. Amanhã tem mais, hein? Você não é uma ameaça, mas é um convite. Amanhã tem mais. Por enquanto, tchau.